Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos pilares da Umbanda, os orixás. O nosso objetivo aqui é simples, tá? É dar um ponto de partida claro e acessível para entender essas forças espirituais que moldam essa religião tão rica. A ideia é construir uma base sólida para a gente começar a entender esse universo fascinante. Vamos lá? E para a gente entender a Umbanda, a gente tem que começar pela raiz de tudo. Em 1908, quando a religião foi anunciada, veio com essa frase que define o seu propósito. Umbanda é a manifestação do espírito para a caridade. Isso é muito forte, porque mostra que a caridade não é só uma ideia bonita, não. É a ação principal, é o motor que move a fé através do amor e da ajuda ao próximo. Ok, se a caridade é o pilar, a Umbanda se expressa através de energias, de forças espirituais poderosíssimas. E isso nos leva direto para a pergunta central da nossa conversa de hoje. Afinal, o que são os orixás? E aqui, olha, tem um ponto que é crucial. Muita gente confunde. Mas a Umbanda é uma religião monoteísta. Ou seja, existe um único Deus, o criador de tudo, que a gente chama de Olorum. Os orixás, então, não são deuses separados. Eles são como emanações, qualidades desse criador, cada um representando uma força pura da natureza e um aspecto da própria divindade. Para entender isso, tem uma analogia que é simplesmente perfeita. Pensa numa luz branca, pura. Essa luz seria o Olorum, a fonte de tudo. Agora, quando essa luz passa por um prisma, o que acontece? Ela se divide em 7 cores diferentes, certo? Os orixás são como essas cores, expressões únicas, vibrantes, mas que vêm todas da mesmíssima fonte divina. É uma imagem linda da unidade dentro da diversidade. Bom, para a gente entender como essas forças atuam no mundo, vamos começar pelo princípio da ordem e da ação. Vamos conhecer os orixás, que representam a lei e que abrem os caminhos, sabe? Eles que estabelecem a estrutura para que o universo funcione direitinho. E a primeira força, aquela que inicia o movimento, é Ogum. Sabe aquela energia da ação, aquele impulso que quebra a inércia e faz a gente sair do lugar? É Ogum. Ele é quem abre os caminhos onde não tem nada, é o guerreiro que luta pela ordem. Ogum é a coragem de dar o primeiro passo e a determinação para não parar no meio do caminho. E se Ogum é quem abre os caminhos, é Xangô quem garante a justiça que rege esses caminhos. Ele é o equilíbrio, a grande balança do universo, o juiz que é totalmente imparcial. A energia dele é a do trovão, do raio, da rocha que não se abala, simbolizando uma justiça que é ao mesmo tempo poderosa e absolutamente firme. Olha só que interessante como eles se complementam. De um lado, Ogum, que domina os caminhos, a ordem, e sua cor é o vermelho. A gente saúda ele com Ogum Nye. Do outro lado, Xangô, regendo a justiça, o equilíbrio, com a cor marrom e a saudação Kawo Kabesili. Um é a força que age, o outro é a lei que pondera essa ação. Agora, saindo um pouco da lei e da ordem, a gente vai mergulhar literalmente nas águas da vida. Vamos conhecer as orixás que governam a geração, o amor e o fluxo das emoções. Lá no coração dos oceanos, a gente encontra Iemanjá, a grande mãe. Como regente dos mares, ela é a origem de toda a vida. A energia dela é a do amor universal, incondicional, aquele princípio que gera, que ampara, que nutre toda a criação. É o grande colo do mundo. Agora, se Iemanjá é a imensidão do oceano, Oxum é a água doce que corre nos rios, que dança nas cachoeiras. Ela rege a concepção, o amor mais romântico, a união, a fertilidade. A energia dela ligada à beleza, à sensibilidade, à prosperidade que flui sem parar, como no rio. E as esferas de atuação delas ficam bem claras aqui, né? Iemanjá domina os mares com suas cores azul claro e branco, e a gente a saúda com Odô e Á. Já Oxum rege os rios e as cachoeiras, sua cor é o amarelo ouro e sua saudação é Ora e é eu. São duas faces do amor e da geração, uma complementando a outra. Juntas, Iemanjá e Oxum representam um ciclo completo das águas da vida. Do oceano imenso que tudo gera, ao rio que fertiliza a terra, elas governam o fluxo das nossas emoções e a nossa capacidade de amar, de cuidar e de criar. A gente já passou pela lei, já mergulhou na vida. Agora, vamos subir. Vamos para o princípio mais elevado, a força que sintetiza e ilumina todas as outras. Chegou a hora de falar da luz da fé. No ponto mais alto de toda essa hierarquia vibracional
está Oxalá. E ele não é apenas mais um orixá. Ele é o próprio princípio criador em manifestação. Ele representa a paz, a paciência, a fé na sua forma mais pura. É como se fosse um reflexo direto de Olorum, daquela luz divina original. E para a gente entender a posição única dele, tem alguns pontos que são chave. Primeiro, Oxalá está acima dos demais orixás, porque ele é a síntese de todos. Segundo, a cor dele é o branco, que é a união de todas as cores. E, talvez o mais fundamental, todos nós, sem exceção, somos considerados seus filhos. É por isso que na Umbanda ninguém incorpora Oxalá. A gente não recebe essa energia, a gente busca viver os ensinamentos dele. Então, no final das contas, o que a gente percebe? Que os orixás não são figuras mitológicas distantes, intocáveis. São energias vivas, que estão aqui e agora, presentes na natureza. É a força de Xangô numa pedreira, a paz de Oxalá num campo aberto, o amor de Iemanjá no mar, e o mais importante de tudo, essas mesmas forças da natureza se refletem dentro de cada um de nós. Então, fica aqui uma reflexão final para a gente. Quando a gente para e observa a firmeza de uma rocha, a força de uma cachoeira ou a imensidão do céu, quais dessas qualidades divinas, dessas vibrações dos orixás, a gente consegue reconhecer dentro da nossa própria natureza?